Uma jovem enfrentando o abandono, lutando contra seus próprios medos e dores enquanto tenta se reerguer. Ela enfrenta uma batalha pessoal que vai muito além do físico, mergulhando numa jornada de cura emocional. A transformação pode ser mais profunda do que você imagina. Em um pequeno e humilde bairro, onde as paredes das casas pareciam contar histórias de luta e resiliência, uma menina chamada Ana crescia em meio a um cenário sombrio. O dia a dia da família era uma dança complicada, marcada por sombras que se projetavam nas paredes. As risadas que ecoavam na infância de Ana eram rapidamente substituídas por ecos de gritos e portas batendo, como um triste prelúdio de uma vida que ainda estava por se revelar. Ana sempre soube que sua casa não era como as dos outros. Enquanto os amigos comentavam sobre passeios em família ou noites de jogos, ela se escondia em seu quarto, tentando se proteger das tempestades que se formavam na sala de estar. Seu pai, o homem que um dia foi gentil, transformou-se em uma figura temida. As brigas com a mãe se tornaram rotina, e cada grito ecoava em seu coração, aprofundando a ferida de um amor que parecia desvanecer. A sensação de abandono começou a se instalar em sua alma quando a mãe, cansada e apavorada, decidiu deixar tudo para trás, buscando segurança em outra cidade. Ana se lembrou claramente do dia em que ela viu partir, com a mão na maçaneta da porta. A imagem ficou gravada em sua mente. Uma mãe que deixava a casa, mas levava consigo a esperança de um futuro melhor. Com a ausência da mãe, a menina aprendeu a se fechar. A escola, que poderia ter sido um refúgio, tornou-se apenas mais um palco de solidão. Os sorrisos dos colegas pareciam distantes e irreais, como se houvesse um vidro invisível separando-a do mundo. Ana se tornou a sombra que passava pelas salas de aula, uma espectadora em sua própria vida. Em casa, o silêncio era ensurdecedor, e a falta de afeto se transformou em uma marca indelével. Ela se esforçava para entender o que havia de errado com ela. Porque seu pai a olhava com desprezo. O que tinha feito para merecer um lar tão frio? Essas perguntas a perseguiam enquanto ela buscava consolo em qualquer lugar. A cada lágrima não derramada, a cada sorriso forçado, Ana construía uma armadura invisível. Uma armadura que prometia proteção, mas que também a isolava ainda mais. A dor se tornava um peso a ser carregado, uma âncora que apendia no fundo de um mar de inseguranças e medos. Assim, os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos. O mundo ao redor de Ana continuava a girar, mas ela permanecia estagnada em um ciclo de dor e solidão. Sem perceber, sua infância estava se transformando em uma linha tênue entre a esperança e a resignação. O que ela não sabia era que por trás daquela armadura havia uma força latente. Uma centelha que um dia a impulsionaria a buscar algo mais. Conforme os anos passavam, Ana se viu presa em uma teia de expectativas, tecida por suas próprias inseguranças e pela necessidade desesperada de aprovação. Quando chegou a adolescência, a vida familiar não havia melhorado. A figura de seu pai, uma sombra de frustração, ainda pairava sobre ela, e a ausência de amor materno deixava um vazio que era difícil de preencher. No entanto, havia algo que ela podia controlar: o trabalho. Determinada a mudar sua realidade, Ana mergulhou de cabeça nos estudos e em atividades extracurriculares. A escola tornou-se seu santuário, um lugar onde ela poderia se destacar e ser reconhecida. Cada nota alta, cada elogio de professores, alimentava uma pequena chama dentro dela. Se eu for a melhor, talvez meu pai finalmente se orgulhe de mim, pensava. E assim ela se dedicava com uma intensidade quase obsessiva, passando horas estudando e se preparando para competições. Mas, enquanto o mundo exterior via uma jovem ambiciosa e talentosa, Ana lutava com a voz interior que a assombrava. No fundo, ela acreditava que suas conquistas eram apenas um reflexo de sua incapacidade de ser amada. O trabalho árduo se tornou sua fuga, uma maneira de anestesiar a dor que a acompanhava. Ela pensava: se eu me esforçar o suficiente, talvez consiga comprar o amor que sempre quis. E de fato, cada conquista era uma gota de alívio em um mar de frustrações. Com o tempo, no entanto, essa busca por validação começou a cobrar seu preço. O peso das expectativas que Ana colocava sobre si mesma se tornou esmagador. As noites sem dormir se acumulavam, e os sorrisos que ela exibia para o mundo começaram a se desvanecer. A pressão de ser a melhor a impediu de se permitir momentos de descanso, como se a fraqueza fosse um luxo que ela não podia se dar. As feridas emocionais, que ela acreditava ter superado, começaram a gritar por atenção, mas Ana ignorava seus apelos.
Certa noite, após um dia particularmente difícil, ela se viu sentada à mesa de estudos, cercada por livros e anotações. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de frustração e exaustão. Ao olhar para os papéis, um pensamento a atingiu com a força de um raio. Estou tão perdida que nem sei mais quem sou. A voz do seu pai ressoava em sua mente, cheia de críticas e comparações que ecoavam, como se estivessem presas em um loop interminável. Ana percebeu que, apesar de todo o seu esforço, a felicidade parecia sempre fora de alcance. Seus colegas, que pareciam viver suas vidas de forma leve e despreocupada, a deixavam ainda mais angustiada. O sentimento de inadequação crescia, uma sombra que a acompanhava em cada passo. E quando finalmente a pressão se tornava insuportável, ela se entregava ao trabalho, mais uma vez buscando alívio em uma tarefa que poderia controlar. Nesse ciclo sem fim, Ana se afastava cada vez mais de quem realmente era. O trabalho, que deveria ser um caminho de crescimento, tornara-se uma armadilha. A vida passou a ser uma corrida constante por reconhecimento, onde o valor pessoal era medido em notas e prêmios. No entanto, em meio a essa luta, a menina que um dia sonhou em ser amada estava se perdendo, afogada sob o peso de uma expectativa que nunca foi sua. E mesmo assim, a luz da esperança ainda cintilava em seu coração, esperando o momento certo para brilhar. Os dias se tornaram meses, e os meses, anos. Ana continuava sua luta incessante, determinada a conquistar o mundo. No entanto, a determinação tinha um custo. O corpo, que até então era seu aliado, começou a protestar. As noites sem dormir se transformaram em dias de cansaço acumulado, e a adrenalina que antes a impulsionava começou a se esgotar. O que ela não percebeu foi que sua saúde estava se deteriorando, devagar, como um rio que se afunda em um desvio, antes de desaguar em um abismo. Certa manhã, enquanto se preparava para mais um dia cheio de obrigações, Ana sentiu uma dor aguda no peito. Era uma dor que não poderia ser ignorada, como se seu corpo estivesse tentando lhe dar um aviso. Mas em vez de parar e ouvir, ela empurrou os sentimentos para longe, como sempre fizera. É só cansaço, pensou. Depois do trabalho, poderei descansar. E assim, ignorando os sinais de alerta, ela se jogou em mais um dia repleto de compromissos, como uma atleta se lançando numa corrida sem fim. Com o passar do tempo, a dor se intensificou. O que antes era apenas um incômodo, tornou-se uma constante. Certa noite, ao se olhar no espelho, Ana notou olheiras profundas e um brilho apagado em seus olhos. Uma preocupação súbita a atravessou, mas ela rapidamente a afastou, substituindo-a por uma nova meta. Mais uma semana de trabalho, e então eu poderei descansar. Porém, os dias se transformaram em semanas, e o peso em seu peito parecia se intensificar, como uma sombra que se alastrava. Finalmente, um dia, enquanto estava no meio de uma apresentação crucial na escola, Ana sentiu que o chão se movia sob seus pés. A sala se tornou um borrão, e uma sensação de desmaio a envolveu. A última coisa que ela viu antes de perder a consciência foram os rostos preocupados de seus colegas, cercando-a como se fossem guardiões em um campo de batalha. O mundo a seu redor desapareceu, e tudo se transformou em um silêncio ensurdecedor. Quando Ana acordou, estava em um hospital. A luz suave do sol filtrava-se pela janela, e um cheiro familiar de desinfetante pairava no ar. Ela se viu cercada por médicos e enfermeiros que trocavam olhares preocupados. O diagnóstico não demorou a chegar. Câncer. As palavras ecoaram em sua mente como um trovão, abalando suas fundações e derrubando a fortaleza que ela havia construído. O mundo que antes parecia sob seu controle agora se desmoronava. E a vida que ela havia lutado tanto para moldar se transformava em uma batalha muito mais difícil. Diante daquela realidade brutal, Ana se sentiu perdida, como uma folha levada pelo vento. Todos os seus esforços, toda a sua busca por validação e reconhecimento, pareciam ter culminado em um momento de fragilidade extrema. O que ela havia considerado força, agora se revelava como uma vulnerabilidade exposta. Mas no fundo de seu ser, algo começou a despertar. A dor e o medo de perder tudo que havia construído foram acompanhados por uma estranha sensação de liberdade, como se a luta pela sobrevivência estivesse empurrando a um precipício que poderia finalmente revelar uma nova perspectiva. No leito do hospital, Ana percebeu que a vida era mais do que conquistas e validações externas. Era um chamado para a verdadeira transformação. Naquele momento de fraqueza, começou a entender que a verdadeira batalha não era contra a doença, mas contra os fantasmas que a assombravam há tanto tempo. E pela primeira vez ela se perguntou se poderia permitir-se sentir.
se poderia, finalmente, dar ouvidos ao que seu corpo e sua alma realmente precisavam. O cheiro do hospital ainda pairava no ar quando Anna começou a despertar para a realidade de sua nova vida. As paredes brancas, antes opressivas, agora pareciam brilhar com uma luz diferente. A fragilidade de sua condição a tornava mais consciente do tempo que passava e das escolhas que havia feito ao longo dos anos. Ela começou a refletir sobre a solidão que havia enfrentado, os medos que a aprisionavam e a luta interna que a levara até aquele leito. Após dias de incerteza e exames, Anna sentiu-se finalmente pronta para enfrentar o que vinha pela frente. Durante uma das visitas, seu pai, que raramente demonstrava emoções, entrou na sala. O olhar dele era de preocupação, mas também de algo mais profundo, uma fragilidade que Anna nunca tinha visto antes. As palavras que trocavam eram limitadas, mas cada silêncio falava mais que 1000 discursos. Em um ato inesperado de vulnerabilidade, Anna finalmente teve a coragem de pedir ajuda. Pai, eu preciso de terapia. Não posso fazer isso sozinha. Para sua surpresa, ele não respondeu com críticas ou reprovações. Em vez disso, o que ela recebeu foi um gesto inesperado. Com um suspiro profundo, seu pai concordou e se ofereceu para acompanhá-la até um terapeuta. Esse pequeno ato de apoio, algo que parecia tão simples, era uma chave que poderia abrir as portas de uma nova vida. O caminho até o terapeuta não era apenas físico, mas simbólico, marcando o início de uma jornada que Anna não sabia que precisava fazer. Na primeira sessão, Anna entrou na sala sentindo-se como uma criança perdida em um mundo desconhecido. O terapeuta a recebeu com um olhar gentil e acolhedor, e isso fez com que a garota, há tanto tempo invisível, se sentisse vista pela primeira vez. A sala estava cheia de luz suave e a atmosfera era preenchida com uma sensação de segurança. Aqui você pode ser quem você realmente é, parecia dizer o terapeuta com um olhar. As palavras começaram a fluir. Anna compartilhou suas memórias de dor, os medos que a consumiam e a sensação de abandono que nunca a deixou. A cada lágrima que escorria, um peso era aliviado. O terapeuta não a julgava, mas a guiava gentilmente a explorar os recessos mais profundos de sua alma. Ele a ajudou a entender que a luta contra sua doença não era apenas física, mas uma batalha que começava na mente e no coração. Anna começou a perceber que, por muito tempo, havia carregado o peso do mundo sobre seus ombros, acreditando que a força era sinônimo de silêncio e resistência. Agora, diante do espelho de sua própria vulnerabilidade, ela entendia que a verdadeira força residia na aceitação de sua fragilidade. Era um processo difícil, mas ao mesmo tempo libertador. Aos poucos, ela começou a redescobrir partes de si mesma que estavam escondidas sob camadas de dor e culpa. O encontro com o terapeuta foi apenas o primeiro passo em uma longa jornada. Anna decidiu se comprometer a buscar ajuda, não apenas da terapia, mas também da sua própria voz interior. Ela começou a escrever em um diário, a fazer pequenas caminhadas ao ar livre e a redescobrir o que realmente a fazia feliz. A cada dia ela se permitia sentir, chorar, rir e até mesmo se decepcionar. A vida, antes encarada como uma corrida insana, agora se transformava em uma jornada mais lenta, mas muito mais significativa. E assim, sob a luz do autoconhecimento, Anna começou a se reconstruir. Ela percebeu que não estava sozinha e que, embora a estrada fosse longa, havia esperança. A vida estava começando a fazer sentido novamente. Cada passo em direção à aceitação era um passo em direção à cura. E a cada dia, Anna estava mais perto de se encontrar. O caminho à frente não seria fácil, mas a coragem que ela havia encontrado dentro de si mesma se tornava sua maior aliada. A jornada de Anna estava apenas começando, mas a transformação que começou a florescer dentro dela era palpável. O tratamento de câncer e a terapia não apenas desafiaram sua resiliência física, mas também a levaram a um mergulho profundo em seu eu interior. Com cada sessão, cada conversa, ela se sentia mais leve, como se estivesse removendo camadas de um casulo que a aprisionava. O que antes era uma vida marcada pela dor, agora se transformava em um campo de possibilidades. Anna começou a se cercar de pessoas que a apoiavam. O hospital, uma vez um lugar de medo, agora se tornava um ambiente de aprendizado e crescimento. Ela se uniu a um grupo de apoio, onde conheceu outros que compartilhavam suas lutas. Juntos eles trocavam histórias de dor e superação, criando um espaço seguro para a vulnerabilidade. Ali, Anna descobriu que a verdadeira força não era a ausência de fraqueza, mas a capacidade de se abrir e receber amor. Em um desses encontros, uma mulher mais velha,
compartilhou sua própria experiência de superação. Ela disse: "A vida não é sobre o que nos acontece, mas como reagimos a isso." Essas palavras tocaram o coração de Ana, acendendo uma chama de esperança que ela acreditava estar apagada. A partir daquele dia, a ideia de que poderia transformar sua dor em força e inspiração começou a tomar forma em sua mente. Cada dia se tornava uma nova oportunidade de reescrever sua história. À medida que as semanas se passavam, Ana percebeu que estava aprendendo a se amar de verdade. Ela começou a praticar o autocuidado, mesmo que em pequenas doses. Uma caminhada ao ar livre, um banho relaxante, um momento para simplesmente respirar profundamente e se permitir sentir a vida ao seu redor. A natureza tornou-se uma aliada, proporcionando um espaço para reflexão e conexão com sua essência. Cada folha que caía, cada canto de pássaro, eram lembretes de que a vida continuava, mesmo em meio à dor. No entanto, o verdadeiro teste de sua nova perspectiva chegou quando Ana decidiu enfrentar seu passado de uma maneira que nunca imaginara. Com o apoio de sua terapeuta, ela decidiu se reunir com seu pai, algo que antes parecia impossível. Com o coração acelerado e uma mistura de medo e expectativa, ela se preparou para a conversa. O que poderia ser um reencontro tenso rapidamente se transformou em uma oportunidade de cura mútua. Na sala silenciosa, Ana olhou nos olhos do pai e, com voz firme, começou a falar sobre suas feridas. Ela não queria apenas ser ouvida. Queria que ele entendesse a dor que a ausência dele causou e como isso moldou sua vida. Para sua surpresa, seu pai, ao ouvir suas palavras, começou a chorar. As lágrimas que escorriam pelo rosto dele eram um reconhecimento das cicatrizes que ambos carregavam. A conversa se transformou em um diálogo de vulnerabilidade e, pela primeira vez, Ana sentiu que havia uma chance de reconciliação. Ele pediu desculpas e Ana, em um ato de grandeza, começou a perdoá-lo. Esse momento foi como uma tempestade que se dissipava, dando lugar a um céu limpo e radiante. A sensação de libertação foi intensa, como se um peso colossal tivesse sido retirado de seus ombros. Naquele instante, Ana percebeu que o perdão era um presente, tanto para si mesma quanto para seu pai. Com o tempo, a vida de Ana começou a florescer de maneira surpreendente. Ela se envolveu em atividades que sempre desejou, mas que nunca teve coragem de explorar. Inscreveu-se em aulas de arte, começou a escrever um blog sobre suas experiências e, lentamente, começou a compartilhar sua história com o mundo. Cada palavra, cada pincelada, era um passo em direção à sua verdadeira essência. Ana não apenas estava renascendo, mas também se tornando um farol de esperança para outros. Ela começou a entender que a vida não se resumia a ser perfeita, mas a se permitir ser imperfeita, a acolher suas falhas e a dançar em meio ao caos. O amor próprio que antes parecia um sonho distante, agora era uma realidade palpável. E com isso, Ana se comprometeu a viver plenamente, reconhecendo que a luz no fim do túnel não era apenas um destino, mas uma jornada contínua de autodescoberta e aceitação. Se você gostou dessa história emocionante e cheia de superação, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem você ama, para que possam conhecer esse relato inspirador. Assista a nossa playlist. Garanto que ela vai te surpreender. Deus abençoe você e toda a sua família. Nós vemos no próximo vídeo.